Vamos sentar? Vamos? Melhor, né? Quem aqui gosta de ler? Quem gosta mais ou menos assim? Mais ou menos. Mais ou menos, né, filha? Mais ou menos, né? Gosta de João? Gosta de ler? Gosta? Olá, Emília. Você gosta de ler, Emília? Gosta? Que bom. Ó, vamos fazer uma análise aqui, vamos? Olha esse livro aqui, ó. É o que está escrito? Compre cadeira. Tem uma cadeira muito pequena, né? Por que esse livro se chama Compra Cadeira? Será que esse livro é um livro bom? É? Um livro que fala sobre comprar cadeira é um livro bom? É? Vocês acham que o livro fala do quê? De Deus? E é, de uma cadeira. A história de uma cadeira. Vai falar sobre várias cadeiras, tu acha, Samantha? Uma cadeira que tem olhos, que tem perna, uma cadeira tem perna, isso aí vai. Uma cadeira que tem olhos, boca e pernas, né? Então acho que a galera tá indo com a tua história, esse João. E tem mão, é uma cadeira, é um personagem a cadeira, vocês acham, é? Ó, sabe o que a gente está fazendo? A gente está tentando deduzir tudo de um livro olhando só a capa. E olha que eu escondi uma parte da capa, ó. Ó o que está dizendo agora, ó. Igrejas para hoje focadas em Jesus. E agora, será que é sobre a história de uma cadeira? Não? Não. É sobre Jesus? A cadeira significa igreja. Muito bem. Então, olha, sabe o que aconteceu aqui? A gente às vezes faz isso, né? A gente olha um livro, olha só a capa, e a gente quer deduzir tudo que está no livro, fazendo o quê? Olhando para a capa. Será que dá certo isso? Ah, tem que comprar mais. Aí o que acontece? Às vezes a gente olha a capa e quer deduzir tudo que está no livro pela capa. Às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Então o que acontece é, muitas vezes o que a gente pensa sobre as coisas não está muito certo. Aí sabe o que a gente precisa? É igual a sua, chega. Então você tem bom gosto. Mas eu acho que a Bíblia de todo mundo é igual, né? Ah, você disse a capa, né? Ah, tá, entendi agora. A gente precisa conhecer a Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia é quem ajuda a gente a entender o nosso mundo que está à nossa volta. Mas esse livro é sobre o quê? Esse livro é sobre se prepare para comprar cadeira na sua igreja, que ela vai crescer. Entendeu? Então, ó, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vai conseguir olhar para aquilo que está ao nosso redor da maneira certa. Agora, a gente pode conhecer só a capa da Bíblia? Claro que não, né? A gente tem que conhecer o que está lá dentro da Bíblia, tá certo? Principalmente essa Bíblia não dá para saber nada só pela capa. Essa Bíblia dá para saber que ela é inspirada, infalível, inerrante e eterna. Mas não dá para saber o que é sobre. Isso, exatamente, tem que ler, né, não, João? Tá bom? Não faz mais nenhum sentido, né? Você tem 2 Bíblias que desapareceu. Tá certo, a gente vai fazer uma CPI lá na sua casa, tá certo? Vai ver onde é que foi parar essas Bíblias. Olha aí, vamos orar? Nossa, muito bem. Bíblia é assim mesmo, Bíblia é para gente ter muitas Bíblias. Tem uma, né, Tassilo? Tá certo. Teu pai tem 1 milhão, é? Que bom. Ele coleta, não, ele coleciona, né? Vamos ler? Opa, vamos orar?
Vamos ler também, né? Mas depois, tá bom? Vamos orar? Junta a mãozinha. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Papai do céu, muito obrigado pela tua palavra que nos ajuda a entender o mundo à nossa volta. Nos ajuda a amar e a compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Show. Da pregação de hoje é sobre o quê? Salmo. Salmo? Salmo 13. Você vai ver. Mas sobre que assunto? Aí você vai ter que prestar atenção para perceber. Ah, tu quer ouro? Agora tem que falar com a vovó, tá? Então, quem quiser saber como compra cadeira, não compra esse livro, porque não tem nada a ver. Essa é uma dinâmica comum para quem vai comprar livro, né? Geralmente a gente, ou algumas vezes a gente não pode abrir o livro, e a gente tem que olhar a capa, né? Ver mais ou menos o que é que está escrito ali. Se não foi um livro que foi indicado por outra pessoa, você vai ter que tentar deduzir o que tem dentro do livro a partir da capa. E aí surge aquela expressão, né? Toma cuidado para não julgar um livro pela capa, porque às vezes a capa não condiz com aquilo que está dentro, nos dois sentidos. Às vezes você tem uma capa maravilhosa, linda, né, que está falando de um assunto que você acha que vai arrasar. Quando você lê o livro, ele não está falando sobre isso. Essa semana eu tive essa missão. Comecei a ler um livro pela capa e dentro não tem nada a ver com o que está na capa. E às vezes o inverso é verdadeiro também. Você vê o livro, não dá muito valor, vê que a capa é feia, está mal feita, né? O assunto está mal construído, mas quando você vai ler o livro é fantástico. Isso aguça em nós algo que nós somos muito rápido em analisar aquilo que está à nossa volta. Nós temos que tomar tantas decisões sobre aquilo que a gente está vendo, ouvindo e sentindo, que eu creio que a gente acaba ficando preguiçoso, vamos dizer assim, ou acaba se confiando demais na nossa experiência, na nossa inteligência, no nosso orgulho, achando-se autossuficiente para julgar rapidamente as coisas que estão ao nosso redor. Mas por vezes, e por muitas vezes, a Bíblia nos lembra que a maneira como nós lemos as coisas, a maneira como nós julgamos as coisas, não está correta. E a Bíblia é essa lente que se coloca entre nós e a realidade e nos faz enxergar as coisas como elas são. É por isso que o tema, né, das pregações de Salmo é corrigindo as lentes. Porque se você, né, quando a gente vai naquele testezinho do oculista, que ele bota aquele negocinho aqui, o maior óculos que você vai ter na vida naquele do oculista, né? E ele vai fazendo o quê? Ele vai alterando as lentes para que a realidade possa ser mais palpável para você. Se a gente for ver o mundo aos olhos de um míope, o mundo vai ser muito diferente do que a realidade daquele que consegue enxergar muito bem a realidade. Uma vez eu estava lá em Noronha, estava fazendo um passeio de barco, e aí o rapaz que guiava o barco, eu tinha uma certa proximidade com ele. E a gente estava levando, né, um grupo de turistas, a gente não, nem ele, né, eu estava só no meio. Aí ele chegou assim para mim e disse: pastor, o senhor quer guiar? Aí eu disse: oxe, eu adoro fazer o que eu nunca fiz. Eu digo: quero. Ele disse: vem cá que eu vou lhe ensinar. Aí ele começou lá e disse: ó, a gente está indo para cá, ó. Essa bússola aqui que tem que estar apontando para tal. Aí conforme você vai vendo que ela vai para um lado, ela vai para o outro, aí você vai guiando o timão, né? É pior do que carro. Porque o tempo todo o barco está saindo. Você fica assim, ó. Sabe Kombi? Já dirigiram o Kombi? Como se dirige assim, né? Você ajusta mais para um lado,
ajusta mais para o outro. Pronto, barco é meio feito Kombi. E eu ficava ajustando o tempo todo. Eles, pastor, não fica ajustando o tempo todo não, senão o povo vai enjoar aí. Deixa um pouquinho para a esquerda, depois você vai um pouquinho para a direita, vai um pouquinho para a esquerda. E eu creio, meus irmãos, que por muitas vezes é sábio a gente ficar constantemente reorientando a nossa rota conforme as Escrituras Sagradas. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 13. Salmo 13. Muito bem. Salmo 13. Diz o seguinte: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui nessa manhã, Senhor, que o nosso coração possa se encontrar na palavra de Deus. Que o nosso coração possa se encontrar com o espelho da verdade, Senhor, para nos ajudar a corrigir conclusões que muitas vezes vêm de nós, da nossa carne, e não de Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos exorte e nos console, ó Pai, nessa manhã, através dessa Tua Escritura, que ela é eterna e infalível. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro 1 dos Salmos, que é o livro que a gente está tentando passar nesse ano, pela manhã, o livro de Salmos, né, ele é dividido em 5 livros, e o livro 1, ele é praticamente, que ele vai até o capítulo 41, 42, praticamente ele é quase todo escrito por Davi. Você vai ler Salmo de Davi, 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 quase todo. E a verdade é que quando nós olhamos para a vida de Davi, nós enxergamos muitos reveses que Davi já enfrentou, muitos intempéries, muitas dificuldades que ele já enfrentou na vida. Davi passou anos sendo perseguido por Saul, que queria matá-lo. E se ele encontrasse, tivesse uma oportunidade, apesar de Davi ter sido um soldado valoroso e tivesse libertado o povo dos filisteus lá na história de Davi e Golias, ele ficou sendo anos perseguido pelo seu próprio rei. Depois Deus deu êxito, ele se tornou rei quando já estava bem estabelecido. Foi quando começa o declínio da vida de Davi de uma maneira muito severa, iniciando com o adultério dele. Ele adultera, ele peca, ele mata o marido de Batseba. Ele tem um filho, ele perde aquele filho. Depois Aminon, ele abusa da sua irmã, desonra a sua irmã. Absalão mata Aminon, fica um tempo fora, volta, faz um complô contra o rei, bota Davi para fora, assume o lugar do pai, rouba todas as mulheres do pai. Nessa fuga de um pai contra o próprio filho, ele é humilhado por um descendente de Saul, por Simei, recebendo pedras na cabeça. Seu filho Absalão morre. Ele foi proibido de construir o templo do Senhor que ele tanto queria. No final da sua vida, ele fez um censo indevido a Deus. Teve muita coisa. Mas ainda assim, Deus o coloca como um homem segundo o coração dele. Houveram muitos momentos de grande risco e fraqueza na vida de Davi, colaborando para a visão, às vezes, de que
a visão dos inimigos dele, né? Que Deus era contra ele. E alguns desses períodos da vida de Davi durou muito tempo. E nada é mais enfraquecedor do que sofrimento prolongado. Ainda mais a gente na época da Neusaldina, né? Tá com dor de cabeça? Toma uma Neusaldina, tá aqui a propaganda. No instante vai passar. A gente quer um remédio que passe a dor. Quando a gente tem que conviver com uma dor que ela perpassa por muito tempo, as nossas forças elas vão se exaurindo, elas vão se esvaindo pelo ralo. E não é fácil. E quando o sofrimento ele se prolonga por muito tempo, os nossos pensamentos e as nossas emoções vão lendo as realidades de uma maneira cada vez mais turva. A gente vai olhando para aquilo que está ao nosso redor com uma ótica diferente. É igual quando você está com fome. Quanto mais a fome aumenta, tudo você vê comida em todo canto, né? Até que vê aquele negócio do desenho que o pessoal começa a virar franguinho assado, né? Quando a gente está com sofrimento, parece que a gente está daquele jeito. Onde a gente só enxerga as coisas que estão conectadas à nossa dor. E muitas vezes aquilo que a gente conclui nesses momentos de dor, os pensamentos que fluem na nossa cabeça, são contrários à palavra de Deus e às vezes até contrário à leitura real da realidade. E quando a circunstância ruim não passa, aumenta a força do argumento de que Deus nos abandonou. É por isso que o texto começa com essa expressão muito forte, em 2 versículos ele fala, até quando? Até quando? Até quando? Porque essa é a pergunta do coração em meio ao sofrimento. Quanto tempo isso vai durar? Quando o salmista nos coloca isso, ele mostra um profundo desespero, uma urgência, uma tristeza no coração dele. Porque dói muito a esperança adiada. E é aqui que Davi está nos ensinando isso. Quando nós chegamos no nível de perguntar até quando, é porque aquele sofrimento está vindo e a gente faz assim, peraí, vamos botar, calma. Não vou deixar meu hoje definir minha vida. E a esperança sempre é algo que está sendo colocado no futuro. E a gente vai tentando colocar para o futuro, e de repente aquele futuro onde a gente colocou a esperança, chegou, e a situação está a mesma. Aí você faz, vou prolongar mais um pouquinho. E esse prolongar chega. E vai começando a ficar difícil jogar para frente. E aí chega o momento que a gente pergunta, Senhor Deus, até quando? E a gente começa a concluir coisas que não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque o salmista diz assim, até quando te esquecerás de mim? Será para sempre. Eu acho fantástico, porque eu acho que os Salmos é um raio-x perfeito do nosso coração. Nunca Deus esquece da gente. Muito menos para sempre. Mas aqui mostra o quanto a gente pode chegar em conclusões erradas no meio do sofrimento. Davi sentia uma dor que se renovava a cada dia. Olha o que diz o versículo 2: até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração, cada dia. Meus irmãos, o sofrimento ele tem a pressão de nos enclausurar dentro de nós mesmos. Por isso que geralmente quando a gente está triste, o que é que a gente faz? A gente se isola. A gente vai se fechando naquela dor.
A gente vai permitindo que o agora seja um poderoso ditador sobre a nossa vida, onde parece que aquilo que está acontecendo agora vai durar para sempre. E esses pensamentos, essas emoções, elas começam a tomar conta da nossa mente e do nosso coração. Lá em Noronha tem umas para quem não me conhece, vou fazer a introdução, né? Eu vivi durante 8 anos em Fernando de Noronha, então alguns dos meus exemplos vão ser relativos a essa época, né, que a gente passou lá. Não é porque eu vivo indo para lá não, que eu sou chique não, tá gente? Não é isso não. Mas tem algumas praias que tem redemoinhos que puxa você quase que da beira da praia e leva para dentro do mar. E alguns puxam você da beira da praia e deixam você assim ou no meio, sem você conseguir sair do lugar. Uma vez eu tive uma circunstância dessa. Que você nada e você nada, não sai do canto. E vai batendo um desespero no coração. E é interessante que você precisa, por incrível que pareça, em momentos como esse, parar e pensar e ter o mínimo de instrução para sair dele. Porque toda vez que a gente entra no redemoinho, a gente quer nadar para a praia. Mas para você sair do redemoinho, você tem que nadar para o lado. Aí você nada para o lado, sai dele e depois você vai para a praia. Como é que a gente sai desse redemoinho de circunstâncias e pensamentos? A pouca força que resta a Davi, ele coloca em clamor. Ele coloca em oração. Essa semana, estudando esse texto, estava conversando com o reverendo Rodrigo. Eu disse: Rodrigo, os salmos têm umas músicas que eu acho que a gente não tinha coragem de cantar, não. Ele transforma em música isso. Ele se eleva ao Deus que acha que o esqueceu. Porque, meus irmãos, a perspectiva da fé é exatamente essa. É olhar para aquilo que muitas vezes é contrário ao que a nossa mente e a nossa emoção está nos dizendo. Para que você vai falar com alguém que você acha que ele lhe esqueceu para sempre? É porque essa é uma perspectiva e uma sugestão da carne e não do Espírito. E o Espírito fala, ele sussurra lá dentro do coração e faz: busca a Deus, porque não é isso. Por mais difícil que esteja, por mais dificuldade que a gente encontre de ler a palavra, de não conseguir fazer aquele estudo que a gente fazia, senta com um caderno de 20 matérias e começa a estudar. Mas nós não podemos nunca abandonar um coração ou em paz ou atribulado da presença do Senhor. Nunca. Teve uma época na minha vida que eu estava muito mal com Deus quando era adolescente. Que eu só conseguia fazer uma única oração. Não conseguia ler a Bíblia mais. E a minha oração para Deus era o seguinte: Deus, eu não acredito no Senhor. Mas eu não quero ficar assim. Acabava a oração. E passei meses, quando eu tinha força, essa era a oração que saía. E um dia Deus veio ao meu resgate. Mudou as minhas lentes. E trouxe alegria de novo ao meu coração. E é essa fé que mora num lugar mais fundo do que a tristeza do nosso coração, que nos ajuda a fazer uma súplica dependente de Deus, quando Ele diz assim: olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Davi suplica que Deus o responda, que Deus olhe para ele, que Deus o socorra. Meus irmãos, diante de Deus ninguém tem direito. Ninguém. Essa é a coisa mais ridícula que inventaram, é essa história de você determinar coisas para Deus. Ninguém determina nada para o dono do universo. Todos nós, não importa a condição, sempre somos suplicantes, dependentes do Todo-Poderoso.
A pior coisa que tem é a gente chegar diante dele com o peito estufado. Eu lembro de uma circunstância, muitos anos atrás, o primeiro acampamento da IPCC que eu fui, para você ter uma ideia do quão velha é essa história que eu estou dizendo aqui. Tinha um rapaz que era daqui da igreja, que ele foi escalado para ser conselheiro dos adolescentes, né? E aí pegou, sabe aqueles quartos premiados assim, para você ser conselheiro? Quem já foi conselheiro sabe o que é isso. E tinha um menino que estava perturbando o quarto todinho. Aí chegou uma hora que o conselheiro se invocou e fez: rapaz, vem cá. Aí o menino veio: bota a tua mão aqui. Aí o menino botou a mão, chegou na metade e disse: tá vendo? A minha é maior. Cuidado, você não tentar comparar sua mão com a de Deus. E é interessante que Davi fala assim: Senhor Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Por que ele está falando ilumina meus olhos? Está ficando cego? Está com catarata? Pode ser. Mas sabe quando alguém chega na sua casa ou na igreja, aí ela olha para você e fala assim: está cansado, né? Ela está olhando para onde? Agora que facilitou ainda. Está olhando para onde? Só pode ser para o olho, né? O nosso vigor transparece pelo olho. A boca fica a mesma coisa, a orelha fica a mesma coisa, o nariz fica a mesma coisa, o cabelo já revela um pouco mais também. Mas a nossa vida, muitas vezes o nosso estado, ele se revela pelo olho, aquele olho cansado, pesado ou inchado. E Davi faz: Senhor Deus, ilumina os meus olhos, me dá vigor, me dá força. O sofrimento, muitas vezes, meus irmãos, ele vem para nos quebrar, para quebrar a nossa força e nos recolocar na dependência de Deus. Sabe uma coisa que a gente precisa sempre estar sendo lembrado? Que a gente é criatura. Porque o pecado, assim como foi lá no Éden, a gente fica querendo ser como Deus. Eu estou muito desconfortável com essa situação. Diz: por quê? Porque eu não tenho o controle dela. Meu filho, a gente não tem controle de nada. Quem tem o controle é Deus. Mas a gente gosta de assumir essa posição. A gente se sente confortável quando a gente tem um pedacinho do poder de Deus aparente em nós. E aí Deus, no seu amor e na sua misericórdia, para não deixar com que nós percamos a Ele nos quebra. O sofrimento, ele pode vir muitas vezes ou para nos corrigir de algo errado que nós estamos pensando ou fazendo, ou serve para nos fortalecer. Se você quer entender fortalecimento e sofrimento, pergunte para qualquer pessoa que treina no esporte. Porque ele está doído o tempo todo. Mas é essa dor que está fazendo o quê? Fortalecendo. E assim é com a nossa alma também. Mas tem hora que a gente prefere a estagnação. A gente prefere que Deus não mexa em nada, para que eu continue a minha vida do jeito que está. Fraca do jeito que está. Aí Deus fala: meu filho, eu lhe amo demais para isso. Assim como os meus filhos, eu não quero que eles se alegrem na sua preguiça. Deus não se alegra com a estagnação dos seus filhos. E Davi fala de uma maneira íntima, que é muito bacana, quando ele fala: olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Meus irmãos, todos nós temos deuses. Pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser o status, pode ser elogio, pode ser a família, pode ser meus bens, pode ser meu trabalho, pode ser meu esporte, meu hobby, pode ser várias coisas. Mas nos momentos de profunda tristeza, nada disso vai poder lhe ajudar. Se o seu Deus não for o Deus correto. E Davi clama essa perspectiva íntima de relacionamento, quando ele diz: Deus, tu és o meu Deus. Eu dependo de ti. Então me ajuda.
Porque se o Senhor não me ajudar, o que vai acontecer é que eu vou cair e os meus inimigos, eles vão se alegrar com a minha derrota. Eles vão se alegrar com a minha queda de alguém que serve a ti. Essa é exatamente o argumento de Moisés com Deus. Quando Deus chega para Moisés e fala assim: eu resolvi matar todo mundo. Tirou o povo do Egito. E depois o povo reclama. E Deus chega para Moisés e faz: vou matar todo mundo. Aí Moisés fala: Senhor, tenha misericórdia de nós. O que vão pensar de ti se foi tirado do Egito e agora o Senhor mata todo mundo? Parece, né? São as coisas doidas que parece que Moisés está sendo mais sábio que Deus, né? Mas na verdade era Deus ensinando a misericórdia dele. Ele disse: essa é a razão porque eu não vou matar. Deus às vezes permite que a gente chegue nas conclusões para que elas atinjam um lugar mais profundo no nosso coração. Davi usa a intimidade que ele tinha do relacionamento com Deus para suplicar. E gente, perceba a riqueza desse privilégio. Nós conhecermos a Deus e podermos falar com Ele é algo incrível. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que eu tenho procurado investir e compartilhar um pouco do Evangelho com ele. E eu perguntei para ele, né, como é que você está e tal. Ele disse: poxa, cara, parece que tu está adivinhando, estou aqui malzão, meu coração super apertado e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, caramba, quando eu estou assim, eu vou orar. E quem não tem a Deus, faz o quê? Não tem subterfúgio, vai para psicólogo, vai para remédio. Perceba o privilégio que é ter um relacionamento com Deus. Usufrua. Precisamos confiar que Deus é quem Ele diz ser e que Ele cumpre aquilo que nos promete, né? Hebreus 11:6 fala que aquele que busca Deus precisa acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que os buscam, que estão atrás dEle, que estão nos seus pés. Meus irmãos, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7 fala: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Quando nós reconhecemos que Deus é Deus, está acima de todas as coisas, que nós somos criatura, dependentes e fracos, e nós precisamos desse Deus, quando nós estabelecemos esse vínculo, quando as nossas forças se esvaem, quando o nosso orgulho vai para o ralo, e a gente depende completamente da ação de Deus, é quando Ele finalmente olha para a gente e diz: agora você entendeu. Lá em Noronha é extremamente difícil você ter um carro. Precisava de 2 pregações para explicar como é que pode ter um carro. E quando a gente chegou, e é muito ladeirado, muito complicado se locomover. E quando a gente chegou, a gente passou durante muito tempo, a gente andava de moto. Tinha hora que parecia a Índia, sabe? Para ir para a escola. Era a bolsa de um menino, Manuel, eu, Cecília, Ró e a bolsa de Cecília. Parecia negócio da Índia mesmo, a gente ia indo para a escola. E eu comecei a ficar irado, assim, eu disse: Deus, eu preciso de um carro. Tem um bocado de coisa da igreja que a gente precisa fazer também, bazar, não sei o quê, evangelização na praça e tal, e não tem um carro. E eu comecei a reclamar, e eu comecei a achar que eu só seria feliz ali se eu tivesse um carro. E eu estava solicitando, já fazia 2 anos que eu solicitava um carro. Não era para ganhar não, viu gente? É para comprar um carro mesmo. Só que você precisa ter uma autorização para ter um carro. O problema é essa autorização, ela vale mais do que o carro. Na época que eu estava lá, estava sendo vendido por 120 mil. Autorização, não é o carro não. Aí chegou uma hora que eu entendi. Eu digo: Senhor Deus, sabe de uma coisa? Se eu não tenho um carro,
é porque o Senhor não quer que eu tenha. Isso traz limitações para mim, para minha família, para o meu ministério. Mas amém. Vou fazer o melhor que eu posso com a cinquentinha que o Senhor me deu. E tranquilizei o coração. Foi quando o carro saiu. Quando eu não dependia mais do carro, mas eu dependia de Deus. Estou dizendo que essa vai ser a mesma experiência para você? Não, que a gente não pode pautar a experiência pessoal para os outros. Mas nós precisamos aprender a depender exclusivamente do nosso Senhor. E por fim, o salmista fala: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Gente, aprenda uma coisa sobre o seu coração, sobre o nosso coração. Ele sempre pondera o ruim primeiro. Alguém pega e xinga você. Qual a primeira coisa que você pensa? Quem é falando para falar isso comigo? Ele faz isso, aquilo, ele vai ver na próxima. A primeira coisa que você pondera é fazer o mesmo mal que você recebeu. Não é assim? Rapidinho, pode ser fração de segundo, pode ser dias. É a primeira coisa que a gente pondera, é o ruim. Quando vem uma situação difícil, dolorosa, que nos machuca, a primeira coisa que a gente pensa é ruim. Segure. Porque se você tiver um pouquinho de maturidade na palavra de Deus, vai vir a outra depois. Que é o Espírito Santo falando com você e equilibrando as coisas. Ele vai agora ajudando você a reler aquilo. Ele falou aquilo ali, mas será que ele não está passando por isso? Você já também não falou assim com os outros? E você está num processo de transformação? Tenha paciência com fulano. Aí você... Se tiver conseguido segurar, ok. Se não, já fez o estrago, né? Aí vem o arrependimento. Então é como se Davi, depois de desabafar o que ele estava sentindo, dos versículos 1 ao 2, depois de ele colocar diante de Deus a necessidade dele, é como se agora o coração dele conseguisse respirar mais leve, e agora ele pode lembrar a fé dele, lembrar quem ele é. Ele pode agora voltar um pouco à normalidade, e ele fala: quanto a mim, confio na tua graça. Como é que no versículo 1 a gente lê: até quando, Senhor Deus, esquecerás de mim? E no versículo 5 você lê: quanto a mim, eu confio na tua graça. Ele vai relembrando aquilo que foi consolidado e cultivado ao longo do tempo, do relacionamento com Deus. O versículo 5, gente, lá no original, no hebraico, na verdade a gente trata do futuro. Que ele fala assim: o meu coração se alegrará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor. Por que a coisa está no futuro? Porque ele está dizendo assim: olha, eu vou hoje me alegrar naquilo que eu sei que o Senhor fará no futuro. A confiança da ação de Deus, de que Deus não se esqueceria dele para sempre, agora finalmente inunda o coração, e ele consegue descansar no controle providencial de Deus que está no futuro. Meus irmãos, se você não conseguir enxergar Jesus Cristo nesse versículo, me ajude. Porque a maior salvação que virá nesse texto é Jesus Cristo. Veja, quanto a mim eu confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação, se alegrará na tua salvação. Nós veremos ao longo da exposição dos salmos, alguns salmos que a gente chama de salmos messiânicos. A Bíblia do Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Hoje nós temos o privilégio de dizer que a salvação já veio. Já podemos nos alegrar porque a salvação já veio. Cristo já cumpriu.
Cristo já se ofereceu, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele já é a nossa vitória. Em Jesus Cristo nós temos a garantia de que todo mal que nos aflige, por mais que dure, tem data para acabar. Uma vez eu conversando, não sei se foi conversando com meu pai ou ouvindo ele contar uma parte do gigantesco testemunho da vida dele, dou glórias a Deus pela vida do meu pai, é que ele, quando estava no hospital, que ele passou 9 meses dentro do hospital, quando se acidentou, ele disse que teve um livro que consolou ele, dentre tantos que as pessoas queriam dar para ele, e ele não queria ler nenhum. Era um livro que tinha a capa do livro, que tinha uma cadeira de roda e uma plaquinha assim na cadeira chamada Vence. E a autora do livro era uma moça que tinha passado pelo que ele estava passando, que ela havia perdido os movimentos, e toda a jornada dela de conseguir se adequar a essa nova realidade de vida. E a conclusão que o livro colocava na perspectiva do que Deus havia ensinado para aquela moça é que na glória não tem cadeira de roda. Na casa do meu pai tem 3 cadeiras de roda. Eu só não vou vender, eu vou doar. Esse é um assunto que eu acho que todos os filhos já pensaram muito. E a consolação que veio sobre o meu coração um dia é a imagem do meu pai correndo. Eu nunca vi. Em Cristo Jesus, meus irmãos, toda dor, por mais que ela dure, um dia vai acabar. Toda dor é por enquanto. Em Cristo Jesus, nós podemos saber que Ele se compadece das nossas fraquezas, porque Ele sabe o que é fraqueza. Quando Ele estava aqui conosco, na terra, em carne, Ele padeceu todas as coisas. Jesus disse: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados de carregar suas pesadas cargas, porque eu vos aliviarei. Se estivermos em Cristo, a graça de Deus e a salvação são certezas inabaláveis no nosso coração. Meus irmãos, a certeza fincada na palavra, a confiança no imutável ser de Deus, vai fazer que o nosso coração consiga louvar hoje pelo que Deus fará amanhã. Existe um verbo no hebraico que ele é muito bacana, que não tem como traduzir ele para o português,
muito utilizado nas profecias, chamado completo. É quando uma coisa acontece no futuro, tão certa que ela vai acontecer que ela é conjugada no passado. E aí, quando o português vai traduzir, ele traduz no passado. Aí, quando a gente vai ler o profeta, a gente fica confuso. Espera aí, isso aqui já aconteceu ou ainda vai acontecer? É esse verbo aí do hebraico. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Você tem para onde olhar. Nós olhamos para a salvação em Cristo Jesus. Nós olhamos para o que Cristo nos prometeu. Cristo nos prometeu sofrimento e angústia. Mas Cristo nos prometeu vitória sobre essas coisas, nesta vida ou na próxima. O salmista termina o texto de uma maneira maravilhosa. Se em um momento ele olha para o futuro e celebra Deus hoje, no versículo 6 ele olha para o passado e celebra Deus hoje. Ele fala: cantarei ao meu Deus, cantarei ao meu Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Um dos primeiros mártires da história, no início, ali da igreja primitiva, do começo, ficou muito famoso, chamado Policarpo. Policarpo tinha, se eu não me engano, 86 anos, ele já era uma pessoa bem idosa. E estava na época da perseguição do cristianismo, e descobriram que ele era cristão. E a ideia era matar. E descobriram, alguém denunciou que Policarpo era cristão, chegaram para ele e não queriam matar um senhor. Disse: Policarpo, pare com isso, rapaz. Você já está um velho, já é um senhor de idade. Negue. A resposta dele é essa: o Senhor tem me feito tão bem, porque eu hei de negá-lo agora. E Policarpo é colocado numa fogueira. Quando eles acendem a fogueira, o fogo vai ao redor de Policarpo, mas não chega nele. Até que alguém vai lá e lhe perfura o corpo e ele morre. A dor causa em nós uma amnésia de tudo que a gente já viveu, parecendo que Deus não fazia parte da nossa história. Aprenda a olhar para trás e reconhecer tudo que Deus já fez na sua vida, porque é o mesmíssimo Deus que está com você agora. Aprenda a olhar para frente, porque nós não sabemos o que Deus tem reservado para nós ainda. Pregue constantemente ao seu coração as promessas e as esperanças da palavra de Deus. São elas que nos sustentarão nas noites escuras da vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu estás conosco, Pai, todos os dias, em todos os momentos e em todos os pensamentos. Nossas emoções, nossas perspectivas variam muito, bagunçam muito. Mas que o nosso coração possa encontrar o nosso porto seguro na Tua Santa Palavra. Que o nosso coração, Pai, possa de verdade encontrar consolo, Pai, na Tua vontade revelada, Pai, nas Escrituras. Nos relembra, Pai, o privilégio de sermos habitados pelo Teu Santo Espírito, consolados, guiados por Ele. Te agradecemos por aquilo que o Senhor nos traz essa manhã, de consolo e exortação. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.